Então vamos lá com mais um episódio do Matraca e Mota. Hoje sem o Matraca, mas tenho aqui comigo o Marcos Vinícius Garcia. Bem-vindo, muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço estar aqui. Então, obrigado tá bom. pelo convite. Marcos, então vamos lá, deixa eu começar apresentando e falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar, né? Legal. O Marcos, ele trabalha, estuda inteligência artificial, não é isso? É a área que você empreende e pretende empreender mais. Então esse já é um assunto que a gente vai ter muita coisa para falar. E o outro assunto que a gente vai conversar depois também é sobre o mercado de trabalho. Para vocês, jovens que estão chegando aí, como é que isso está hoje. Mas me diga, o que é a inteligência artificial? O que ela vem para trazer para o mundo? Conta para nós. Legal. Acho que, bom, prazer, né, todo mundo. Acho que a inteligência artificial ela veio para ser uma disrupção no que a gente tem de concepção sobre o nosso dia a dia e a internet no geral. Assim, o que eu costumo comparar muito o que foi a internet nos anos 90, 2000 ali, que começou a migração. E antes ninguém via muita utilidade na web 1.0, né? Que é aquela internet de escada que fazia aquele barulhão. Usei muito. E a Chat gente do UOL. e a gente só trocava informações, né? Então só texto. E ela evoluiu um pouquinho para web 2.0, que é um pouquinho do que a gente vive hoje. Com essa a gente consegue baixar arquivo, consegue utilizar para conversar em tempo real. E ela vem evoluindo e se tornando cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Então ela cada dia que passa, ela é um pedacinho a mais do que a gente não vive mais sem celular. O banco tá no celular, seu cartão tá no celular, seu dinheiro tá no celular, a sua vida tá no celular. E aquilo faz parte de você, aquilo é um ecossistema assim. Tudo. Exato. Ele é uma extensão quase que do seu corpo, assim. Você pode ver, hoje você sai sem carteira, você sai sem documento, mas você não sai sem seu celular. E aí a inteligência artificial, ela chega para fazer o quê? Para ser a mesma, assim, a mesma não, mas claro, tem que dar as devidas proporções, né? Mas ser uma parte dessa extensão e mudar a forma que a gente utiliza essa parte do nosso corpo, né? Essa parte do que... Porque ela veio para simplificar o processo de quase que de pensar, na minha visão. Então, se você precisa desenvolver algum texto, mandar alguma mensagem, fazer algum agendamento, coisas simples do cotidiano vão ser executadas constantemente pela inteligência artificial. Mas de que maneira a inteligência artificial vai ser necessária para o seu dia a dia? De como vai acontecer isso? Assim, eu não sei se você já assistiu uma série chamada Black Mirror. Já, muitas vezes. Ela retrata uma doideira quase que surreal da realidade. Pra mim, a inteligência artificial é quase um Black Mirror. Você tá com o seu celular aqui e você fala, tô com vontade de comer uma pizza. Você chama Alexa ou Google, sei lá, alguma coisa assim. Pede, ela vai conseguir entrar nos seus contatos, achar a pizzaria, fazer uma ligação pra você, de repente. E contratar, às vezes, outra inteligência artificial que vai gerar o pedido lá e... Então essas coisas, essa parte simples do dia a dia, da interação humana, de você desenvolver às vezes mensagens, desenvolver textos, isso se expande também para o mundo corporativo. Então, constantemente você está mandando um e-mail, constantemente você está falando com alguém importante por mensagem, ou de todas as maneiras. E ela chegou para automatizar esse processo simples e também processos complexos. Então você vai ter que pegar processos complexos e até meio manuais também, né? Então ela consegue executar assim um mundo de possibilidades, onde você tira o ser humano da jogada com coisas simples do dia a dia. Então ela veio para substituir, ser um apoio, uma parte do teu dia ali nesses âmbitos. Isso das coisas simples, né? Mas das coisas difíceis. A gente estava conversando antes sobre, por exemplo, dela ter a abstração, ela ter a subjetividade
e conseguir fazer arte, por exemplo. Sim. Ela consegue contar uma história. Você fala, eu quero um personagem assim, assado, essa pessoa, ela nasceu não sei onde, então o tipo de sotaque dela, e aí ela consegue te entregar isso com as gírias daquela época, etc. Não, pra mim isso é a maior doideira que tem. É a maior doideira. O começo da inteligência artificial era inconcebível ela conseguir retratar de maneira fidedigna o que o ser humano faz quanto arte, de criação, de não sei o que. E assim, foi as primeiras coisas a serem substituídas. Primeiras coisas que ela veio para saber a música, a arte, o roteiro, textos, coisas. Acabou, né? Assim, no sentido de, pô, eu vou ter que fazer tudo do zero, implementar do zero, e você ir lá, sentar, imaginar aquilo, tangibilizar dentro de um texto, não ficar bom, você lê de novo, tangibilizar. Aquilo, aí ela pega aquilo, cria e fala, ó, é a sugestão 1, 2 e 3. Pra onde a gente vai? Incrível, né? Mas, por exemplo, agora uma pergunta. Uma pessoa que vai entender, que vai estudar a inteligência artificial, né? Para poder chegar no mercado de trabalho, já chegar num bom lugar. Mas, por exemplo, a pessoa, digamos, tem a IA que trabalha com a parte de roteiro, de arte, de pintar quadros, e tem outra IA que é a parte de atendimento, que é corporativa, por exemplo. Os estudos são o mesmo, as matérias são o mesmo, aonde você vai buscar informação é o mesmo lugar? Não é o mesmo lugar, bom, é e não é, né? Porque a base de conhecimento, né, a base técnica do negócio, de como que ela funciona, os funcionamentos, os cálculos matemáticos que elas usam para tomar aquela decisão ou te dar um determinado resultado, são os mesmos. Só que a base de dados, ou seja, o conhecimento que você alimenta ela... O tipo de conhecimento. Do jeito que você quer modelar. Então, por exemplo, você quer um roteiro. Você quer que esse roteiro seja parecido com esse autor, nessa estrutura, dessa forma, nesse jeito, usando esses vieses, usando você dá toda a base de conhecimento que você entende que é importante e consegue treinar ela. E lógico, ela vai ter alucinações, ela vai ter erro e você vai cada vez ajustando ela um pouquinho, ajustando assim, até que aquela inteligência artificial específica que você treinou, que você modelou, que você fez, ela vai começar a te dar resultados muito semelhantes ao que você sempre espera. Ela vai errar menos, vai aprendendo. Então depende do como você vai direcionar a inteligência artificial, né? Então depende também durante as conversas, ela aprende. Ela é quase que uma mente ativa, né? Ela tem todo o histórico de que vocês estão conversando, se você ir corrigindo ela vai se moldando. Então se você pegar o ChatGPT, o meu ChatGPT, se eu converso com ele não é igual ao seu, não é igual de outras pessoas, porque ela vai se moldando com as características que você vai imputando nela, do jeito que você quer, entendeu? Então ela é uma internet grande, viva, que aprende e se molda de acordo com a situação que ela precisa estar. Tá, entendo. Alguém que está assistindo, está vendo o podcast hoje, fala, nossa, eu estou ficando para trás. Alguém fala, eu preciso entender de inteligência artificial, eu preciso começar a estudar isso. Por onde o cara começaria? Por onde alguém começaria isso hoje, Marcos? De maneira leiga, acesse o ChatGPT, que ele é um chat, certo? Então, ou qualquer outra inteligência artificial, tem várias. Pesquisa inteligência artificial no Google, entra no link, faz o cadastro ali, e ele abre um chat e testa, faça perguntas, tenta montar uma receita, tenta fazer as coisas simples. O que eu quero fazer? Eu já preciso hoje cozinhar, não sei o que. Eu tenho esses ingredientes, eu preciso fazer uma receita, me ajuda. E você vai testando, entra de pouquinho mesmo, utilizando as pequenas coisas. E aí, se for do interesse mesmo de aprender e tal, há técnicas para você conseguir resultados mais eficientes na inteligência, que chama Prompt Engineer. Engineer. Mas isso aí é mais técnico, é para quem quer usar geralmente a nível comercial, a nível estratégico ali num processo da empresa. Tá, aí o prompt, ou seja, o cara estuda a maneira de colocar os inputs, de colocar as informações para ter um melhor resultado, é isso? Exato. Tem jeito, não tem um certo, né? Mas tem maneiras que você coloca
a informação para ela, que ela te traz um resultado às vezes mais refinado no âmbito que você quer. Entendeu? Então, se você, por exemplo, tem muito do que eles chamam de personificação da inteligência artificial. Então, se você dá um contexto para ela, por exemplo, você é um roteirista, então você já limitou. Todo o conhecimento que eu tenho sobre qualquer outra coisa que não seja roteirista, você limitou ali. E aí você vai abrindo. Se você é um roteirista, eu preciso que esse roteirista tenha o conhecimento de tal, tal, tal. Eu não quero que você aborde tal, tal, tal. Então você vai pegando aquela base de conhecimento imensa que ela tem e vai afunilando dentro do... E aí ele vai te dar o resultado dentro desse âmbito daquela base de dados. Entendeu? Sei. Mas, assim, quer começar? Simples. Começa É uma conversa. Pensa que você tem o Google e o Google vai responder para você, só que em texto. Pensa que você tem um WhatsApp com o Google. Então, qualquer coisa. Isso tanto em texto quanto em voz também. Dá pra conversar voz, com voz. dá pra conversar, dá pra mandar imagem, documento. Fala, tem esse documento aqui, isso que eu tô em dúvida. Por exemplo, ela manda uma conta, fala, eu não tô encontrando a data da conta, você pode me ajudar com isso? Ela vai lá e ela consegue visualizar o documento e te ajudar com isso. Assim, é doideiro o que dá pra fazer. Começar Ou seja, testando. Então alguém que não conheça nada, primeiro começa como utilizando. Tem zero barreira técnica. Zero barreira técnica. Né? Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Coloca lá o que precisa, vai perguntando e depois... Vai fazendo. Aí você vai expandindo. Inclusive, você pergunta para ela, né? Também. Com certeza. Como você começa a estudar a inteligência artificial, talvez ela te... Ela vai te dar um caminho, com certeza, boas dicas, né? E aí... Pode. Claro. A inteligência artificial é um facilitador, não é um substituto, né? Claro. O ser humano. Em muitas áreas ela não vai conseguir entrar, por exemplo, serviço braçal. Então, como é que fica esse mercado? Porque tem um mercado tecnológico, ela vai ajudar a criar máquinas para facilitar a produção. Seria isso, mais ou menos? Melhorar a produtividade do ser humano? Ou não vai chegar nesse ponto? Ela vai substituir 100% em algum ponto? Acho que a substituição do ser humano, ela aflige a gente desde muito tempo, né? A chegada das máquinas, ela deixa o ser humano aflito desde assim, faz anos. Então a gente sempre ouviu falar, nossa, as máquinas vão substituir o ser humano e, meu Deus, acabou todos os empregos. E a gente vê que há um desenvolvimento de outras tarefas, de outras necessidades que a gente consegue prever. Né? Então a gente é difícil, a gente sabe que vai surgir a previsão, desculpa, eu não vou saber exatamente quem é o órgão, mas é que não sei quantas mil vagas que hoje não existem vão surgindo. Por exemplo, sei lá, quando estourou a pandemia, você não ouvia falar sobre prompt engineer, engenheiro de prompt. Isso não era uma profissão nem cotada para existir, né? Então, assim, onde sai um lugar, cria-se outro. Ao mesmo tempo que... ela vai substituir 100%? Bom, claro que tem o meu ponto de vista pessoal, né? E dentro do que a gente vê no ecossistema de inteligência artificial, há profissões que tendem a ser substituídas sim. Por exemplo, o que eles chamam de baixo nível, né? Que é o primeiro atendimento ali, você ser só a pessoa que faz aquele primeiro... Primeiro nível, né? Não é isso? Ou é baixo? Não sei se é baixo ou primeiro, enfim. Mas você tem aqui a pessoa que ela vai lá, ela só realiza... Ela está numa pizzaria, ela só realiza o atendimento e passa para pizzaria. Ela não realiza o atendimento. E lógico, você precisa de alguém que pensa, né, ali, para realizar aquilo, tirar as dúvidas e mandar todo... Isso a inteligência artificial é capaz de substituir ainda hoje. Né? Mesmo com o que a gente tem hoje, ela já é capaz de substituir. Mas aí você vai para o nível técnico, então algo que um contador faz, algo que um advogado faz, ou algo que você precisa se desenvolver e cada vez se aperfeiçoar mais, eu acho improvável, para não dizer impossível, né? Você acha? Que substitua, sabe? Então, eu acho que não. Né? Eu acho que não. Eu não tenho ideia de para onde vai, mas eu acho que vai ser fácil. O cara lê um processo e fala, eu tenho aqui. Vou mostrar. Por exemplo, se ele conseguiu isso com a subjetividade da arte,
e com a abstração da arte, em casos que são um pouco menos... Porque tem muita abstração também, por exemplo, no direito, mais subjetividade, né? Mas eu acho que ela vai alcançar. Eu acho que ela é capaz de alcançar, sim. Mas ela vai enxugar muito o mercado. Hoje, empresa que precisa de, sei lá, 1.000 funcionários, 1.000, vai para com 100, 200, 300. Sim, inclusive com IA vertical, né? Que eles falam que é assim, você treinar uma IA para ela executar e ser excelente nesse ponto aqui. Então, ela vai fazer o ramo contábil, ela vai estudar, você vai expor para ela, lógico, o ramo contábil inteiro de uma empresa e ela vai começar e verticalmente porque ela só domina esse assunto, né? E você treina ela para fazer isso. Sim, é tangível a substituição. Só que o 100% não. Porque aí ela precisa de um input para tirar um output. Ou seja, você precisa colocar algo para sair algo. Vão ter que ter os especialistas para colocar lá o assunto e para explicar para ela. Exatamente. Senão, não. Exatamente. Vai ter que ter alguém. Mas ela consegue mimetizar essa filosofia do ser humano, né? Como falou, tem coisa que só... Tem alma, né? Quando a gente fala, a E3 vai ter uma alma, uma sensibilidade igual o ser humano tem para fazer as coisas? Cara, você sabe que eu estava participando de um treinamento de um IA, né? De atendimento. E aí, é assim, a gente consegue colocar, olha, se o cara responder dentro desse âmbito aqui, você vai ficando mais brava com ele. Ou seja, você consegue fazer a IA ir ficando mais feliz. Personalidade. Ou mais brava, de acordo com o que você responde para ela. Então, digamos, eu sou um atendente. E eu estou falando para você, não, olha, não vai chegar o seu negócio hoje, então você me liga na quarta-feira. Ela vai ficar muito brava. Ela fala, o que é isso? É um absurdo, eu quero falar com o seu chefe, por quê? Agora, se de repente eu falar, não, veja bem, hoje não vai chegar, porque teve um problema assim, eu te peço desculpas, mas olha, tá bom, então, tudo bem, tem para ligar tal dia. Então, da maneira como você fala, você pode desencadear na inteligência artificial ela ficando mais feliz ou mais... Quer dizer, então você consegue praticamente colocar essas emoções nela. Consegue. Consegue. Até porque as emoções, o que a gente interpreta como emoções é subjetivo, né? Então, o que você lê durante um texto ou durante uma voz, a entonação, é a gente que percebe algum sentimento, né? Então, e são padrões, né? Você sabe quando alguém está com raiva, você sabe quando ele está feliz ou triste. A gente consegue identificar padrões. E a máquina vive de padrões. Então, ela consegue identificar padrões. Não necessariamente ela tem um sentimento, ela consegue replicar exatamente o que é a felicidade ou o que é a tristeza, mas ela pega esse padrão, modela esse padrão e entrega um padrão. E responde de acordo com os padrões. Exatamente. E a gente interpreta se isso é um padrão feliz, se isso é um padrão triste, isso é subjetivo pra gente. Agora, por outro lado, né, tem toda essa área que é aflitiva, né? Eu imagino para quem está entrando no mercado de trabalho e não é uma pessoa de tecnologia, por exemplo, o quão aflitivo isso pode ser, né? Mas tem o outro lado também, que é o lado de soft skills, né? Que é o lado de soft skills da habilidade de comunicação, que isso talvez seja mais difícil para ela. Isso talvez seja um ponto humano que seja um pouco mais difícil. O que você acha? É um ponto humano que é a principal falha humana em qualquer âmbito, para mim. É o ponto que sempre é o erro de comunicação aqui, que deu errado aqui, e aquilo começa a escalar de acordo com o que você não fez entre as pessoas, né? Porque, afinal, tudo que a gente faz é um conjunto, é uma sociedade, a gente faz isso como se fosse uma engrenagem para funcionar. A partir do momento que aquela engrenagem não encaixou, e geralmente é comunicação, algo que você tem que passar para outra pessoa, que você tem que fazer por aquela pessoa naquela data, é o momento que dá ruim. Que desanda. E a gente vai ver muito o problema da inteligência artificial com as soft skills. Para mim, pelo menos dentro das minhas perspectivas, né? Que é como que algo que lida com um roteiro certinho, né? Perfeito durante o processo, lógico que ela se molda, mas com o outro lado que não é. Que ele falha, ele não entrega, ele não, às vezes não conta, não faz.
Entendeu? A gente vai ter uma disparidade onde os soft skills ainda assim vão continuar sendo um diferencial. Porque começa a ter variáveis demais. Exato. Começa a ter muitas variáveis. Muito. Porque o ser humano, tá aqui, mas aí o cara derrubou o copo e aí... E ela falou, eu não contava com a ideia que você pudesse derrubar um copo. Agora... Não, mesmo se contasse, às vezes vai dar ruim do mesmo jeito. O ser humano ali no meio é a variável que não dá para prever. Não dá para prever o que o ser humano vai tomar de decisão, de não vai, quando que vai funcionar, quando não vai. Lógico, se mitiga isso de diversas formas e é por isso que as coisas andam, né? Hoje em dia. Mas assim, temos muito a assistir ainda do filme de o que vai desenrolar. Para onde vai? Inteligência artificial. E como você acha que na sua vida, daqui a 5 anos, mexendo com inteligência artificial, para que lado você acha que você vai caminhar? Para onde? Caramba. Que vai... É uma projeção difícil, né? Ué. Mas... Estamos aqui para isso. Mas... É para projeções difíceis. Talvez, com certeza diferente do que está agora, do que a gente faz agora, tanto quanto empresa, quanto o meu estágio, né? Porque são duas coisas que tendem a evoluir, né? A inteligência artificial, pela curva que ela tem de aprendizagem, cada 6 meses ela quase dobra de tamanho, muda completamente, sai coisa nova, então... Se torna mais rápida, mais barata. Em 5 anos é outra internet, outra IA, a gente já vai estar com medo de outras máquinas que vão substituir. A gente vai estar com outros medos, outras aflições, adaptados a coisas que a gente hoje não consegue conceber, assim como a gente não concebia muitas coisas há 5 anos atrás, que parece pouco, né? 2020 acabou de acontecer. É que a pandemia ela foi um gap ali também, né? Um gap de mudanças. Todo mundo com certeza teve que se adaptar e mudar completamente sua visão. Muita coisa mudou ali. Inclusive a quantidade de pessoas que trabalham em home office, que trabalham fora de escritórios formais, ou seja, tinha uma grande grana que era investida em lugares físicos, em prédios, que a pessoa falou, eu não preciso pagar por isso. Então... Eu não preciso ter alguém para limpar aquilo tudo, eu não preciso, cada um limpa a sua casa e pronto. Então, né? E eu dou um curso de internet aqui, que antes eu tinha custo de água, luz, aluguel, a pessoa da limpeza, os copos que eu vou abastecer aqui, todo negócio, tem que dar manutenção no banheiro, manutenção ali. E hoje fala, eu dou 100 conto ali para ele cobrir a internet dele. E pronto, já era. Beleza. Já era. Beleza. E acabou, Como você acha que vai ficar a economia com esse novo mercado de trabalho? Economia? Porque a pandemia teve essa... Você falando agora de economia, o cara não precisa custear tudo, ter aquele custo enorme para a empresa para ter presencial. E aí, se a inteligência artificial vai substituir alguns trabalhos de primeiro escalão, muitas pessoas vão ficar fora do mercado de trabalho. Como é que você vê onde vai entrar a economia nisso aí? Porque o ser humano tem um custo para o governo, né? Tem aposentadoria, tem mercado de trabalho, tem treinamento, tem educação. A escola pública, por exemplo, ela não está preparada para chegar nesse ponto de preparar o aluno para ele sair entendendo como é que funciona o projeto. Cara, então, aí a gente volta na conversa que a gente teve aqui um pouco com a Rovani, sabe? Que tudo isso é muito bom, tudo isso pode ajudar muito a vida. No entanto, as pessoas nunca tiveram tanta depressão como tem hoje. Quer dizer, as pessoas sociabilizam cada vez menos. Você vai pôr as crianças para estudar tudo a EAD e elas não vão brincar, elas não vão se falar, elas não vão puxar o cabelo da outra, enfiar o dedo no olho. Como assim, entendeu? Quer dizer, então essa teórica solidão, né? Porque você está conversando, você está ligado a outras pessoas, mas que você... imagina, eu trabalho muito virtual, que conheço um monte de gente, trabalho com... Imagina se eu pensasse, você fala, e se essas pessoas forem todas... Se elas não existirem? Elas podem não existir.
Elas poderiam não existir. É verdade, elas poderiam não existir. Pô, Sebas, você existe, cara. Não, tem uma vez que eu lembro nas primeiras reuniões, eu falei, a impressão que eu tenho, às vezes em quando, como é que é o nome daquele ser mitológico que só tem o corpo daqui para cima e para baixo é um cavalo? Como é que é o nome? Centauro. É o centauro. Muito bem. Até um dia que eu estava morando, eu falei, e se nós fôssemos, talvez sejamos todos centauros, porque a gente só vê daqui para cima das pessoas. A gente já não sabe se a pessoa tem 4 pernas, 6 pernas. Ou seja, aí a gente cai quase naquele filme do Jim Carrey, né? Que é O Mundo de Andy, sabe qual que é? Sim. Não sei, não. Você não assistiu esse filme? É maravilhoso, cara. Que era desde pequeno num mundo artificial, né? É um mundo artificial. É o Big Brother É um, dele. então, e são todos atores no filme dele, e ele acorda, e ele passa pelas pessoas, as pessoas o cumprimentam. Só que foi um Big Brother da vida desde que ele nasceu, até que um dia ele resolve fugir, aí ele pega um barco, vai andando assim, e bate na parede, assim, dentro do mar, assim, existe uma parede. Ele fala, mano, eu estava preso O tempo inteiro. Isso foi incrível. O Elon Musk ele fala sobre essa evolução tecnológica, que o ser humano ele vai trabalhar 4 horas por dia e as máquinas vão pagar imposto para poder subsidiar o resto da humanidade, que não vai ter um mercado de trabalho tão amplo. Não vai ter tanto o que fazer, né? Porque tem 7 bilhões de pessoas, a previsão é aumentar, um pouquinho mais vai aumentar. E a gente tem tecnologia vindo forte aí que substitui uma máquina, substitui 10, 20 pessoas. Uhum. Então você não tem um mercado econômico forte o suficiente para colocar todo mundo no mercado de trabalho. Então o Elon Musk fala isso, que o ser humano vai trabalhar 4 horas por dia e o resto do custeio vai ter um salário básico para a pessoa sobreviver. E pronto. E as empresas vão pagar imposto das máquinas. Salário base, né? Essa ideia é muito louca. Faz sentido, né? Isso aí, ou se chega num momento... Acho que é utópico. É utópico demais. Sim. Acho que até... Claro, nada é impossível, né? Não dá pra falar que... Então, são muitas variáveis, a gente não sabe o que vai rolar, né? Mas assim... Mas faz sentido. Você tá resolvendo... É uma hipótese possível, né? Porque, eu ouvi falar da teoria malthusiana, né? Não. Porque o William Malthus ele fez uma teoria econômica que não teria produção de alimento suficiente no mundo inteiro. Porque o ser humano não conseguia produzir alimento suficiente no mundo inteiro. Então, teria que diminuir a quantidade de pessoas no mundo para poder ter para ter alimento. Para alimentar todo mundo. O Thanos. E isso foi muito utilizado no mundo inteiro. Até muito. O Bigodinho lá da Alemanha usou essa teoria malthusiana. Mas sobra comida hoje. Muitos ditadores utilizaram essa teoria. Só que essa provou errada, né? A tecnologia, mesmo por mais rústica que seja, que você separar o melhor milho que você tinha, que produzia mais, plantar ele de novo, para seleção genética, o frango melhorzinho. Sobra comida hoje no mundo. Hoje em dia a gente consegue, apesar de não ser a melhor comida do mundo, tem muita coisa industrializada, mas a gente consegue alimentar 7 bilhões de pessoas. Tá todo mundo aí, né? A fome ela já é, como que fala? Ela é Validada. Hoje a fome é direcionada, só passa fome alguém no planeta hoje se o governante quiser que o cara passe fome. Lá na África, sei lá, em alguns lugares lá, porque para poder manter os caras, né? Em cima da comida, hoje em dia. Mas o William Malthus tinha essa visão de que faltaria porque é muito rústico. Você acha que a tecnologia ela chega nessa questão do ser humano ser rústico o suficiente e não conseguir suprir as suas necessidades? Então, eu acho que é difícil falar, porque em determinado ponto da história, isso é uma verdade. A gente não tem como prever o que a tecnologia, a engenharia biológica que a gente tem hoje era inconcebível há alguns anos atrás. Não muito. Entendeu? Então, o que é inconcebível hoje pode amanhã não ser. Então, totalmente concebível. Então, assim, é uma variável que, tudo bem, pode ser concebida hoje, ou ela pode cair por terra porque a gente entendeu que a tecnologia, ela, na verdade, ela tá com inteligência. Quando a gente colocou a inteligência nela, ela tá afundando a sociedade agora de forma proposital, porque ela entendeu alguma coisa que a gente não entendeu. Ou alguém que estava pondo os inputs era um cara que tinha umas ideias erradas, aí mudou com o caminho de tudo, do rolê todo. Exatamente. Né? Ou pode ser um mundo utópico. Não, tudo bem, feliz, deixa aí a cuidando de tudo e a gente vai viver
Viver fazendo o quê, né? Exatamente. Viver fazendo o quê aí nesse caso? E aí a gente volta. O índice de depressão aumentou, ansiedade, porque você não tem nada para fazer. Então, eu acho que as máquinas ajudam muito, mas você tem que tomar muito cuidado com elas também. Porque é muito fácil. As pessoas... a pessoa vai fazer, por exemplo, sei lá, terapia com o seu chat GPT, quer dizer, eu já fiz. Então, eu já troquei uma ideia, falei, mano, me ajuda isso aqui que tá... Mas, por exemplo, quer dizer... Tá me encurralando. Então, aí você, tipo, vai se distanciando do humano, né? Sim. Do humano, do toque de humanidade. Mas, cara, agora voltando ao mercado de trabalho para o jovem, assim, o que você acha que, como a galera no Brasil hoje, né? Eles saem da escola, vão para a faculdade, não sei o quê. Existe trabalho para receber essas pessoas? Que pessoas que são recebidas por esse mercado de trabalho e quem não é recebido por esse mercado de trabalho? Então, é algo que já vem acontecendo na história. Acho que, lógico, não é a mesma forma, tem que dar as devidas proporções. Mas, assim, lógico que também é uma hipérbole falar que quem quer dá um jeito, né? Porque tem várias variáveis sociais e tudo mais. Mas não é a mesma coisa aqui no Brasil que na Suécia, por exemplo. Exatamente, né? Exatamente. As barreiras são diferentes para diferentes. Né? As barreiras e o funil, né? E o funil. Exatamente. Mas, no geral, o que a gente consegue ver é que tem gente, por exemplo, com muita oportunidade e que faz pouco para acontecer o que tem. Entendeu? Então tem muita oportunidade, falta muita gente no mercado de trabalho. São milhares de vagas, a proporção é clara de número de desempregados e vagas abertas. Só que a gente não tem qualificação profissional para isso. Mas tudo bem, mas você acha que esses milhares que estão sem vagas não queriam ter essa qualificação? Com certeza. Eu acho que não depende do querer deles. Exatamente. Mas de onde está essa qualificação? Como... Que qualificação é essa? Claro, a gente está falando de muitas coisas, de muitos ramos e etc e tal. Mas o que está deixando a desejar nos jovens que chegam ao mercado de trabalho quanto à qualificação para não serem absorvidos? É um pouco isso. O que você acha disso? Acho que são vários pontos e vários contextos, né? Não consigo definir uma regra nem nada do tipo. Por exemplo, tem empresas que realmente, a régua é altíssima. Você fala, tô entrando no mercado de trabalho, o cara me exige 3 anos de experiência. Fala, tô entrando no estágio e tem 3 anos de experiência. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como, não tem cabimento isso, né? Ao mesmo tempo que, tem muita gente que tá entrando no ramo da qualificação, consegue uma vaga, porventura alguma vaga, e que essas que estão exigindo o que dá, né? O que é tangível ali dentro. Ela, se ela exigir um pouco mais, vai ter uma galera que, eu tô procurando, mas não consigo, e tá lá e tá... Que elas não querem entregar tanto. Exatamente. Ela vai olhar aquilo como uma barreira, não como uma oportunidade de direcionar para o diferente. Então, são vários cenários. Não consigo definir um padrão, uma regra. Eu acho que, de alguma maneira... Ou ela não tem acesso. Ou ela não tem acesso. E eu acho que o acesso ficou um pouco mais distante, porque a impressão que eu tenho é que hoje a qualidade da educação, de formação, caiu muito. Então, a empresa, por exemplo, uma multinacional que está aqui, ela quer a qualificação das pessoas que ela trabalha em outro lugar. Só que as pessoas aqui não têm essa qualificação. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que dificulta um pouco. Mas, eu tinha pensado numa outra pergunta aqui, eu esqueci completamente. Não, mas eu ia falar do seguinte, cara. Eu ia falar que essa geração que a gente está acompanhando, a geração de vocês, assim, né? Eles, cada vez menos, eles têm a mesma ideia das gerações anteriores de eu vou entrar numa empresa, vou ficar nela para sempre. Vou entrar e vou me tornar gerente e diretor e presidente e eu vou ficar com minha carteira assinada para sempre. Ou seja, que existe uma propensão, uma ideia de empreendedorismo. E aí a pergunta é, o que você acha dessa ideia? E aí depois uma outra que já vai te atrapalhar a tua resposta, que é a seguinte: existe espaço para tanto empreendedor também?
Tá. Acho, assim, claro que essa ideia... Em 2020, quando eu tava começando, assim, eu li uma matéria que assim... 6 a cada 10 jovens querem empreender, alguma coisa assim. Uhum. Só que o índice... E eu fui olhar outra coisa, que era o índice de mortalidade. Então, o índice de mortalidade de uma empresa é que ela fecha em até 1 ano de operação e depois até 5 anos de operação. Então, é muito difícil você sustentar, pelo menos aqui no Brasil. Uhum. Né? Você sustentar, manter uma empresa. E não é todo mundo que vai cair, levantar e fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Uma hora tem gente que vai estar e falar, meu, tudo bem, tentei, me venceu não deu, e pronto. Me venceu e bola pra frente. Então, essa ideia de, pô, vou empreender parece muito bonito, né? Mas é uma dor de cabeça gigantesca. Você tá lidando ali com... É seu o negócio. E se é seu, só você vai resolver. Ninguém vai estar ali pra... Se você não faz... Se o prato cair, a culpa é só sua. Não tem outra pessoa que vai absorver ali pra você. Né? Então, a barreira do empreendedorismo, às vezes, é de... Você vai errar muito. Você vai... O prato vai cair várias vezes. E você não pode desistir. E a minha geração, em geral... É um exercício de resiliência. Pelo que eu percebo, são poucos que... Poucos não, né? Mas dentro da bolha que eu vivo, né? São poucos que são resilientes o suficiente para falar, mano, eu vou tentar de novo, até dar certo. Até fazer funcionar. Entendeu? E cada dia, quanto mais pessoas eu conheço, tem muita gente... que, meu, tá firme no mercado e é isso. Então, no mercado no todo, como empreendedor ou no mercado como empregado? Nos dois. Nos dois. Tem gente que ainda tem a ideia de ter um bom emprego, um bom salário, estabilidade, tem a ideia de, meu, eu vou no certo, no concurso. Conheci muita gente que quer fazer concurso, que quer... Então, assim... Depende da bolha que você tá. Depende de onde você tá, do grupinho que você tá conversando. Personalidade, né? Mas também nem todas as personalidades elas servem para as mesmas coisas. Exato. Quer dizer, né? Então, sim, eu lembro uma pessoa que eu estava conversando, uma amiga minha, conversando, e eu sempre fui empreendedor, o tempo todo eu estou tentando inventar uma coisa para fazer, né? Eu falava, vamos fazer isso assim, assim. Ele falou, não, eu não sei fazer nada disso. Eu quero um emprego. Quero meu trabalho, quero fazer a minha função. Quando é 6, 7 horas, eu quero ir embora para casa e acabou. Quer dizer, não quero ficar matando até tarde. E aí eu vou pro cinema, e eu vou fazer as coisas. O problema é que eu, quando não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Porque eu estou pensando no que eu vou fazer, ou o que eu tinha que fazer, ou como eu vou fazer aquilo. Quer dizer, então acho que são temperamentos diferentes. Também tem. Tem temperamento de gente que não tira férias nunca. Então. Né? São temperamentos. Eu sou assim, tô toda hora pensando e minha mente não desliga. Já tentei desligar, às vezes até numa viagem eu tô olhando e falando, mano, dá pra fazer isso, e você ficar pensando, imaginando e só a mente não desliga. A minha não desliga, pelo menos. Só que tem gente que você olha e fala, mano, eu só quero isso aqui, ou assim, o que tá muito em alta, né, ou pelo menos dentro da bolha de tecnologia eu vou trabalhar pra fora. Eu vou ter um emprego estável, só que eu vou ganhar em dólar, que é uma moeda que está valorizada, eu vou ganhar mais do que no Brasil, fazendo a mesma coisa. Então é só... Acho que a internet deu voz e visibilidade para coisas que antes não tinham tanto. Então você tinha muitos empreendedores. O Brasil tem um povo empreendedor nato. A maioria das pessoas, na verdade, são empreendedores, são autônomos. São pessoas que estão vendendo na rua, que tá exatamente. Não tem emprego. Então, por conta da necessidade. A gente chamar de empreendedor um cara que o cara não tem trampo, ele tem que dar os pulos dele para sobreviver, ele não é empreendedor. Então, ele tá se virando. Ele tá se virando. Não é questão de personalidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então tem vaga para todo mundo? Tem, mano. O cara tá se virando, tá fazendo o dele, às vezes vendendo, aí monta uma barraca de cachorro-quente aqui, uma ali, vai crescendo e se desenvolve nisso ou em qualquer outro âmbito. Então, tem vaga? Tem muita oportunidade, muita coisa. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos Vinícius. E você hoje, né, além do
Ou seja, hoje você faz duas coisas. Você trabalha na empresa e você está desenvolvendo o seu trabalho também. É isso? O que é isso? O que você faz? Para quem você oferece esse trabalho que você faz? Hoje eu estou fazendo duas coisas. Um estágio, né? No ramo de tecnologia, na verdade, em projetos de tecnologia, num banco. Tá. E também estou fazendo. Eu tenho como se fosse uma software house, né? Ou seja, a gente desenvolve. Fala português, para as pessoas entenderem. A gente desenvolve sistemas, só que voltado único e exclusivamente para a inteligência artificial. Então, todo aquele âmbito que a gente conversou aqui sobre automatizar processos dentro de uma empresa, dela pegar e modelar, por exemplo, como um atendente age durante a abordagem com seu cliente. E desse processo, a gente automatiza isso. Legal. A gente então usa inteligência artificial. Digamos, eu tenho uma fábrica de móveis. Como você me ajudaria? O que você poderia fazer por mim? Bom, de prontidão, assim, lógico que são casos e casos que a gente analisa para ver como dentro da tua operação a gente consegue atuar e enxugar um processo ou otimizar alguma coisa. De prontidão é sempre vendas que a gente olha. Né? É o que dá dinheiro direto. Então, eu tenho uma loja de imóveis. Uma fábrica de imóveis. Então, durante o teu processo de captação de novas lojas, você tem um cara lá que ele vai prospectar, um cara que ele vai separar uma lista de possíveis compradores, um cara que vai preparar esses compradores, um cara que vai fechar um eventual contrato para você comprar 15, 20 cadeiras para você revender. Certo? Dentro desse processo, a inteligência artificial ela consegue separar a lista, consegue fazer a primeira abordagem para dar os leads aquecidos. Então você vai para uma pessoa muito mais propensa a comprar com uma separação da inteligência artificial. Aí a inteligência artificial vai elencar as pessoas que têm potencial para ser seus clientes. Consegue. E você já chega no final ou para dar a conversada final ou para assinar o contrato. Exatamente. Então, você enxuga um processo que geralmente são 3, né, das vendas. Então, você tem o cara que separa a lista, ele analisa qual o mercado que eu atuo, qual é a característica daqueles clientes. O cara que faz a primeira prospecção, que ajeita o cara, que vê o quão ele está propenso a comprar o teu produto, até chegar no que chamam de closer, né? Que é o cara que efetivamente faz a venda e faz o cara assinar o contrato. Você pula 2 passos. Você tem agora Você tem um cara que ele tem que te dar o resultado final, que é o contrato. Quantos contratos você gerou? Você tem essa métrica de vendas, enquanto a inteligência artificial está fazendo o trabalho de ir atrás e montar assim, esse ecossistema. Lógico que são muitas variáveis dentro de vendas, muitos canais, muitas coisas. Mas porque vai diminuir o teu tempo, vai baratear o teu processo. Em 66%. E vai te trazer mais negócios. Exatamente. E a IA não pede comissão. Não paga comissão. Mas quem faz talvez. Quem faz, talvez. Então tá bom, cara. Eu acho que é isso aí. Beleza. Boa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cara. É nóis. Então... Ficamos por aqui com mais um episódio do Matraca e Mota, sem o Matraca, mas com Mota e com Marcos. Valeu!